Olá, seja bem-vindo ao Trintou. Esse é um podcast especial em comemoração aos 30 anos do Sambódromo do AMB. Desde 1991 foram histórias, sambistas, enredos, tudo que passou pela passarela do samba Grande Otelo, você vai conferir aqui com a gente nesses episódios que vão contar como foi e como é o Carnaval de São Paulo. Prazer, eu sou Henrique Brazão, sou jornalista e acompanho o Carnaval de São Paulo há cerca de 18, 20 anos mais ou menos aí, e acabou se tornando uma grande paixão. Já acompanhei o Carnaval pela televisão, pelo Sambódromo, na arquibancada e também desfilando. E agora estou aqui para contar as histórias do Sambódromo do AMB. E não estarei sozinho. Ao meu lado estará Leonardo Dai. Tudo bem, Brazão? Prazer estar aqui com você. Eu completei agora recentemente 16 anos desde que chegou o primeiro CD de um desfile de escola de samba de São Paulo lá em casa, 16 anos acompanhando os desfiles também, e de lá para cá uma paixão que só aumentou, virou objeto de estudo, de pesquisa, e acima de tudo de muito prazer. Também vai ser um prazer muito grande conversar com vocês sobre tudo que rolou nesses últimos 30 anos e sobre também, quem sabe, o que a gente pode imaginar para os próximos 30 dessa folia aqui em São Paulo. E também estará junto comigo, junto com o Leonardo, para falar um pouquinho sobre esses 30 anos de história do Sambódromo do AMB, o Bruno Malta. Olá, Bruno. Olá, Brazão. Olá, Dai. Estamos aí. Eu, assim como o Dai, te acompanhei mais ou menos no mesmo período. Eu sou um pouquinho mais velho, acompanho desde 2002. Tudo bastante Carnaval de São Paulo. Gosto da folia, defendo, apesar de vários ressalvas que a gente tem ao longo do tempo, mas a gente não vive sem o Sambódromo do AMB, sem as escolas de São Paulo. E o Carnaval de São Paulo tem um valor muito especial para mim. E é sempre um prazer inenarrável para mim estar aqui presente para falar do Carnaval de São Paulo. O Carnaval de São Paulo, para mim, é algo muito especial, muito valioso. E para mim é um grande prazer falar da Folia de São Paulo, ainda mais com duas pessoas que, além de meus amigos, também são grandes conhecedores disso aqui. Ô Malta, você falou que acompanha desde 2002. Quando foi a primeira vez sua no Sambódromo? Primeira vez que eu fui ao Sambódromo, eu fui em 2013. Primeira vez que eu estive no Sambódromo. 2013. E você, Dai, quando foi o primeiro desfile seu no Sambódromo? Eu fui pela primeira vez no desfile de sábado de 2014, escapei da chuva de sexta-feira, aquele ano que choveu até granizo no Sambódromo na sexta-feira, fui ao desfile de sábado, não fui em 2015 e de 2016 para cá, todos os anos, sexta e sábado lá no Sambódromo, acompanhando os desfiles de São Paulo. Eu tenho mais tempo de folião de televisão do que de folião de Sambódromo. Um dia a gente empata essa conta aí. Bom, você falou do primeiro CD. O primeiro CD que eu lembro na minha casa foi de 96. Eu não conto desde essa época, né? É um belo CD. É um belo CD, né? Tinha o campeão de 95, voltou no CD de 96, né? A gente vai falar isso mais pra frente, mas tinha isso, né? Fez sucesso, né? Fez muito sucesso. Furou a bolha, né? O de 95. Opa, furou muito. E eu lembro muito bem desse CD, mas eu fui no Sambódromo em 2015 só. Sábado, naquele desfile da Vai Vai campeã, Mocidade com a Marília Pêra, a Vai Vai com a Elis Regina, que foi a grande campeã naquele dia. Mas tem muito carnaval antes disso. Carnaval de São Paulo não está aí há 30 anos. Tem registros aí de reuniões para fazer carnaval no final do século XIX, né? Então tem muita história do carnaval, mas lógico que a gente vai pegar aqui no nosso de escola de samba e tudo mais. O primeiro carnaval foi em 68, oficializado pela prefeitura. Mas antes disso, né, Dai, já tinha aí cordões, escolas de samba, já tinha uma história aí antes de 68. Já, na verdade, assim, eu acho que a coisa mais interessante quando a gente conta essa história do Carnaval de São Paulo é entender que, em alguma medida, samba de São Paulo e Carnaval de São Paulo andaram por caminhos diferentes, né? A gente fala hoje muito no Carnaval de Rua de São Paulo, o Carnaval de Rua de São Paulo crescendo muito, atingindo números inimagináveis, mas a verdade é que até a primeira metade ali do século XX, São Paulo tinha um Carnaval de Rua muito forte, ainda uma herança dos tempos da presença portuguesa aqui no Brasil. Era uma festa de carnaval europeia, né? Aquela coisa de você sair de carro na rua, sair jogando as coisas uns outros, enfim. E o samba paulistano, ele surgiu de um jeito um pouco diferente, né? O samba paulistano, ele nasce lá no interior, nas lavouras de café, com muita influência das congadas, né? Das outras festas de batuques africanos, enfim. E acho que o grande legado das escolas de samba e dos cordões aqui em São Paulo é justamente conseguir trazer o samba, trazer as tradições do samba, trazer os ritmos do samba para dentro das festas carnavalescas, que era uma coisa que não existia ainda em São Paulo, que é
uma diferença muito grande em relação ao Rio, né? Porque no Rio o samba carioca nasce na Praça 11, nasce no Morro, porque as pessoas estão sendo levadas ao Morro por uma política de Estado da época, enquanto aqui em São Paulo a migração é diferente, né? Vem do interior para a capital, trazendo os ritmos do interior, trazendo o batuque rural, o batuque das congadas para São Paulo para fazer o carnaval. E aí, ponto de partida dessa história são os cordões, e acho que isso marca muito esse êxodo rural. Se você pensar, por exemplo, nos bairros em que esses cordões surgem, né? Dos cordões que viraram escola de samba, os dois mais tradicionais são o Vai-Vai, que nasce em 1930 na região central da cidade, no Bexiga, ali no coração da cidade, e o cordão da Barra Funda, que mais tarde viraria o Camisa Verde e Branco, que nasce na Barra Funda, que é o centro industrial da cidade de São Paulo. Essa relação entre o êxodo rural e o surgimento do samba e o surgimento do que seriam as escolas de samba em São Paulo, ela é muito mais forte do que, como muitas vezes se diz, a mera intenção de copiar o modelo de escola de samba do Rio de Janeiro. É até curioso, o Dionísio Barbosa, que foi quem criou o cordão carnavalesco da Barra Funda, ele se inspirou nos ranchos cariocas, é verdade. Mas ele trouxe para São Paulo um modelo, que seria esse modelo do cordão, que era totalmente diferente, justamente por essa presença dos ritmos e dos batuques que se faziam lá no interior, nas lavouras de café, em outras festas não necessariamente carnavalescas, especialmente na cidade de Pirapora do Bom Jesus. Essa é a origem dessa história. Depois vem a influência, o intercâmbio com o Rio de Janeiro, enfim, mas a origem ela é absolutamente paulistana. E acho que vai ser a grande questão de toda essa história que a gente vai contar aqui, é caminhar nessa corda bamba. O Carnaval de São Paulo o tempo todo, aceitando influências, pegando influências, tentando olhar o que o pessoal no Rio faz, mas ao mesmo tempo tentando construir uma identidade própria, tentando construir uma coisa que só se faz aqui na capital paulista. Você falou nos cordões aí da Barra Funda, que acabou virando Camisa Verde e Branco, e do Vai-Vai. Mas escola de samba, quando que surge? Quem que é a primeira escola de samba? Porque tem aí uma briga, né? Se é Lava-Pés, se não é Lava-Pés, como é que é? A primeira escola de samba é a primeira de São Paulo, que surgiu em 1930, na região da Pompeia, onde hoje, curiosamente, temos várias escolas de samba ali na Zona Oeste, né? Inclusive a atual campeã do Carnaval, a Águia de Ouro. Ali surgiu a primeira escola de samba. Mas, com todo o respeito a quem criou a primeira de São Paulo, enfim, que também é um legado muito importante, eu acho que o marco zero mesmo dessa definição de escola de samba é a Lava-Pés. A Lava-Pés veio um pouquinho depois, em 1937, mas eu acho que ela é um marco importante porque, em primeiro lugar, ela é fundada por Madrinha Eunice, que era uma filha de escravos que tinha todas essas influências, esses batuques que eu citava há pouco, mas que, acima de tudo, tinha uma influência social muito grande em uma camada da sociedade paulistana que produzia o Carnaval dos Cordões. Então ela conhecia, por exemplo, o Inocêncio Tobias, que seria o responsável um pouquinho depois por voltar com o grupo carnavalesco Barra Funda já como Camisa Verde e Branco. O grupo carnavalesco Barra Funda ele encerra as atividades ali em 35, 36, por conta do governo Getúlio Vargas. E depois o Inocêncio Tobias traz esse cordão de volta já com o nome de Camisa Verde e Branco. Inocêncio Tobias frequentava as rodas de samba da Lava-Pés, tinha esse conhecimento. Ela era conhecida também do Seu Nenê, que mais tarde viraria o Seu Nenê da Vila Matilde. Então, a Lava-Pés, ela traz a definição de escola de samba de uma maneira mais precisa, mais próxima, aí sim, do que se fazia no Rio de Janeiro, aqui para São Paulo. E, inclusive, o Seu Nenê, depois, ele entraria em contato com o Paulo da Portela para fazer da Nenê de Vila Matilde uma versão paulistana, digamos assim, do que era a Portela. Então, a partir da Lava-Pés, começa a se criar um meio de escola de samba em São Paulo. Começa a se ter uma rede de pessoas interessadas em escola de samba, ainda com a concorrência dos cordões. E a partir do fim dos anos 40, a coisa começa a se expandir ainda mais. Nesse momento, ainda eram agremiações muito centrais, né, muito centralizadas em uma região da cidade. Depois a coisa foi se expandir. Essa expansão é muito curiosa, porque quando a gente fala das agremiações mais tradicionais de São Paulo, a gente às vezes esquece que a Nenê de Vila Matilde surge em 1949, como talvez a primeira escola ali na zona leste de São Paulo, numa região mais afastada do centro, mas em 52 já nasce a Vila Santa Isabel, que mais tarde seria Acadêmicos do Tatuapé, que depois viria só, quase 50 anos depois, a criar a desfilar no grupo especial. 54, a Vila Maria, ainda como Unidos do Morro da Vila Maria, aqui no extremo da zona norte de São Paulo. Então, assim, além de Peruche, Nenê, enfim, essas escolas que a gente costuma falar mais frequentemente como escolas de velha guarda, o Camisa, que volta em 53, a Peruche de 56, tem escolas que vieram a fazer fama em São Paulo muito depois, lá no começo do século XXI, que já existiam como marco dessa expansão, de quando as escolas de samba deixam de ser ligadas apenas à região central da cidade e vão tomando outras comunidades, outros locais, já num processo de uma cidade que também começa a se expandir, começa a aumentar de tamanho ao longo do século XX. Escolas que hoje a gente ouve falar muito, lá no passado já tinha uma história
desde lá do começo. Por exemplo, no segundo desfile oficializado assim, no Carnaval de São Paulo, que é o de 69, as 5 escolas que estão no grupo são Nenê, Peruche, Lava Pés, Tatuapé e Vila Maria. Tatuapé já com o nome de Tatuapé mesmo. Isso, que a Tatuapé em 64 ela vira Tatuapé. Né? Acadêmicos do Tatuapé. Isso. E a Vila Maria já ainda estava com o Unido do Morro de Vila Maria, mas já era praticamente a mesma escola que hoje está até hoje. Você falou de 69, 68, foram 15 escolas em 3 grupos e 3 cordões que desfilaram. A Vai-Vai e a Camisa lá em cordões e essas escolas que o Malta citou. A Neni foi a campeã e a Peruche foi a vice. Mas como você citou em 69, Malta, a Mocidade Alegre, que hoje também, né, não precisa nem falar, tem muitos títulos que a gente vai contar esses títulos mais para frente, foi a campeã do acesso. Né? Então já tinha ali uma base do que seria o carnaval para hoje, de hoje em dia mesmo. Lá atrás. Sim, a Mocidade ela era um bloco carnavalesco, e ela aproveita meio que da oficialização da festa pelo Faria Lima e se transforma em escola de samba, já no fim de 67. O surgimento oficial da Mocidade Alegre é 24 de setembro, então já é no fim de 67. Primeiro ano dela, ela está no grupo 3 ainda, que era o terceira divisão, digamos assim, fica em 5º lugar. Nos outros 2 anos ela já começa a galgar o seu ascenso, assim, como ao grupo especial, onde ela, nos primeiros 3 anos de grupo especial, ela seria tricampeã. Mocidade Alegre, que é um exemplo muito, muito evidente de como funciona esse negócio de escola de samba aqui em São Paulo, né? Porque é uma família de açougueiros que gostavam de brincar o carnaval, que saíam na rua para brincar o carnaval, né, em fevereiro, como um bloco, e que percebem ali que estão se organizando tanto, estão fazendo uma coisa tão bacana, tão legal, que eles podem virar uma escola de samba para competir com outras escolas de samba. É aquela coisa de escolas de samba que nasce muito de ambientes familiares ou de amigos, né? Daquela coisa de fazer roda de samba depois do jogo de futebol do time do bairro, enfim, que é muito diferente do que a gente tem no Rio de Janeiro, que é uma coisa mais do morro, mais do bairro. Aqui em São Paulo, as escolas se constituíram mais ou em núcleos familiares ou em núcleos ali de amigos que gostavam de fazer uma roda de samba em alguns momentos de lazer, de diversão. E que depois resolveram transformar isso em uma coisa mais profissional, mais competitiva. Se você for pegar praticamente todas as principais escolas de São Paulo, elas são assim. O Rosas tem a família Basílio, Camisa tem a influência da família Tobias, Mocidade tem a influência da família Bichara, do Cruz Bichara, e o Águia é uma reunião de amigos. Tem vários casos assim, muito, e sem falar nas escolas que vêm das organizadas, né, que tem uma outro nascimento, digamos assim. Em 72, a Vai-Vai e a Camisa viram escola de samba. Por que elas viraram escola de samba? Por que saíram de cordões e se tornaram escola de samba? Elas cresceram tanto? O que impulsionou, Gai? Na verdade, assim, em 68 vem a oficialização dos desfiles pelo prefeito Faria Lima, o que não é, assim, acredito eu que para as pessoas que desfilavam, para as pessoas que gostavam de brincar o carnaval, que gostavam de assistir, eu acho que nem foi, assim, uma diferença muito grande. Agora temos um desfile oficial, então temos um carnaval. Acho que para essas pessoas o carnaval já existia, mas do ponto de vista da administração das escolas, dos recursos, ficou mais fácil, porque você passou a ter subvenção, você passou a ter uma chancela oficial da prefeitura para os desfiles. Em 72, a Prefeitura de São Paulo meio que entende que não dá mais para você continuar tendo escola de samba e cordão. Resolve tirar a verba, resolve tirar o dinheiro dos desfiles de cordões. E aí os cordões acabam, não tem mais espaço para eles no Carnaval de São Paulo. Os 2 principais cordões da época, que eram o Vai-Vai e o Camisa Verde e Branco, não acabam. Eles viram escolas de samba e passam a competir com as outras escolas e aí já trazendo a tradição que eles tinham como cordões, eram instituições já muito famosas na cidade de São Paulo, chegam para competir forte com as escolas. E essa década de 70, ela é assim, muita coisa do que a gente tem hoje vem dessa época. Das 14 escolas que nós temos hoje aí no Grupo Especial de São Paulo, que vão desfilar no Grupo Especial de São Paulo em 2021, 6 nasceram nos anos 70. Então, Rosas de Ouro, Barroca, Zona Sul, Tucuruvi, Colorado do Brás, Tom Maior e Águia de Ouro, sem contar Pérola Negra, X9 Paulistana, escolas que hoje estão no grupo de acesso. Então, nessa época, você tem essa chegada dos cordões virando escolas de samba para competir com as demais. Tem as escolas que nasceram ali no fim dos anos 60 disputando forte, como é o caso da Mocidade Alegre, e tem um monte de escolas surgindo, inclusive a Rosas de Ouro, que viraria potência muito em breve, que a partir da chancela da prefeitura derrubando os cordões, acabando com os cordões, você passou a ter espaço para mais gente virar a escola de samba e para o espetáculo começar a ficar um pouco maior, em número de escolas, em número de componentes e também na construção do desfile, alegoria, fantasia e tudo mais.
E esses cordões que viraram escolas já chegaram aí causando, né? Eu vou pegar aqui um áudio da TV Cultura de 1972 que mostra uma briga entre Mocidade Alegre e Vai-Vai. A Mocidade Alegre, que viria a ser a campeã, antes da apuração já reclamava da Vai-Vai e do Camisa Verde e Branco. E depois da apuração, a Mocidade campeã, a Vai-Vai vice, ficou para o pessoal da Vai-Vai reclamar. Os presidentes, tanto do Camisa e do Vai-Vai, desfilando na rua direita, pedindo peixe para todo mundo vestido de baiana. Eles já estão sabendo que eles vão ganhar. Então eles ganharam o carnaval de secretaria. Nós apresentamos um carnaval lindo, tudo do melhor, e ganhamos o segundo lugar. E só para a gente explicar, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas cordão, escola de samba, qual é a diferença entre uma coisa e outra? E por que um cordão vira escola de samba e já consegue competir assim tão de cara? Em primeiro lugar, repito, esses cordões eles conseguiram uma expressão na cultura popular da cidade muito grande, como entidades carnavalescas, né? O Camisa, por exemplo, se diz o campeão do quarto centenário de São Paulo, porque foi, de fato, em 54, o campeão, tinha não dá nem para chamar de samba enredo, né? Não era nem samba enredo, mas a música que embalou o desfile, a marcha que embalou o desfile, era uma marcha super conhecida, que depois até virou, para quem lembra, virou alusivo do samba do Camisa lá em 2002, do enredo sobre o número 4. E a construção de um desfile de um cordão, ela era razoavelmente parecida com o desfile de uma escola de samba. As diferenças eram que cordão tinha a porta-estandarte, a escola de samba tinha a porta-bandeira, o cordão tinha instrumento de sopro, a escola de samba não tinha. O cordão tinha alguns outros instrumentos mais herdados das congadas, como eu já disse antes, a escola de samba nem tanto, mas eram cortejos irmãos, digamos assim. Então essa transição ela foi razoavelmente simples. Você deixar de ser cordão para ser escola de samba era uma questão de adaptar ali uma coisa ou outra, por isso essas agremiações conseguiram entrar já competindo de maneira tão forte com as demais. Esse de 1972 faz parte do tricampeonato da Mocidade e logo depois foi emendado por um tetracampeonato do Camisa Verde e Branco. Ô Malta, Camisa Verde e Branco foi tão superior assim, mesmo nos primeiros anos como escola? Como a diferença não era tão grande da época do cordão para a escola de samba, a transição foi simples. E o Camisa já era uma escola muito tradicional, tipo assim, como cordão, e ela simplesmente manteve, mais ou menos, do padrão de desfile que ela já tinha como cordão. E isso, pelo perfil de escola que era, pela força que já tinha, o Camisa já construiu ali um impacto muito grande. Tal qual a Mocidade tinha feito nos 3 primeiros anos e depois o Vai-Vai faria também à frente, foram escolas que conseguiram rapidamente se impor como escolas grandes, como escolas de potencial, de força, e o Camisa conseguiu nesses 4 anos conquistar esses títulos muito por isso, muito pela força que ele já tinha como cordão, e ele apenas impôs mais essa força, principalmente no último ano da Tiradentes. Ele já é um padrão um pouco alegórico, um pouco acima das concorrentes, se você pegar os destaques da época, e tinha também a força do samba, né? O Camisa fez ali 4 grandes sambas, principalmente o último já na Tiradentes, que é um clássico do Carnaval de São Paulo. E se você pegar aqui as campeãs do Carnaval de São Paulo, você vai perceber que, a partir dos anos 70, os cordões e as escolas mais novas, elas ocupam uma espécie de vácuo. É como se, na história do Carnaval de São Paulo até os anos 70, você tivesse, claro, escolas de samba legais, algumas que persistem aí até hoje, mas que desfilavam em um nível um pouco inferior, pelo menos dentro do que se entendia como um bom nível naquela época. A partir do título da Mocidade Alegre em 71, você só vai ter uma daquelas outras escolas, daquelas que já eram escolas de samba antes, ganhando um carnaval lá em 85 com a Nenê. De 71 até 84, só Camisa, Vai-Vai e a Mocidade Alegre, que nasce como escola de samba, mas já ali no final dos anos 60, ganhando os títulos. A turma da velha guarda, digamos assim. E o Rosas. Sim, o Rosas que nasce em 72 também, já nessa época, isso mesmo. A turma mais da velha guarda, lá Nenê de Vila Matilde, Unidos do Peruche, Lava Pés, não consegue ganhar mais. Aliás, no caso da Peruche, da Lava Pés, não consegue ganhar mais mesmo. Não ganharam nunca mais, nem depois disso. A Nenê ainda conseguiu mais 2 títulos. Mas nos anos 70, esse modelo de desfile, essa força que Camisa, Vai-Vai e as escolas que estavam nascendo ali conseguiram construir, ficou maior, ficou mais forte. Até esse momento aqui que a gente está falando, tinha muito samba bom, já tinha muito samba bom. Como que era o samba enredo
das escolas de samba até esse momento que a gente está falando de 77, quando eles vão para Tiradentes. Essa é uma outra coisa curiosa, porque o cordão ele desfilava com samba de exaltação, assim, era uma coisa mais curtinha e tal. Então, eu tenho a impressão, quem sou eu para julgar esses sambistas históricos, assim, dessas agremiações, mas eu tenho a impressão de que eles demoraram um pouquinho para achar o jeito do samba enredo, do jeito que a gente já conhecia, muito baseado pelo que se fazia no Rio de Janeiro e do que se fazia nas escolas de São Paulo. Se eu tivesse que listar o primeiro clássico do Carnaval de São Paulo, seria de fato o Narainã, o samba de 77 do Camisa Verde. Acho que antes disso, claro que se você for ouvir todos os sambas de todas as escolas, você vai encontrar ali coisas de muita qualidade. Nenê de Vila Matilde tinha belos sambas já antes disso, a Peruche tinha belos sambas, mas mesmo entre essas escolas, inclusive, assim, se você for nessas escolas de samba hoje, você vai ver que não se canta samba, ou muito raramente se canta samba mais antigo que o Narainã. Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto isso em outra escola. Você pega no Camisa, tem o Narainã de 77, o Negros Maravilhosos de 82, e o resto já meio mais pra cá. No Vai-Vai, os mais antigos que você tem aí dos clássicos são o Samba sobre Noel Rosa, em 78, que foi muito gravado depois, e o Orum Aie, de 82. Na Peruche tem o Água Cristalina, que é de 85. Então, assim, antes disso, tem samba de qualidade, obviamente, mas nenhum deles, ou pelo menos quase nenhum deles, se firmou como um clássico no Carnaval paulistano. Até porque, para fazer também um contraponto em favor dos compositores dessa época mais antiga, nos anos 70 é quando o Carnaval começa, o desfile das escolas de samba começa a se popularizar um pouco mais. Você começa a ter transmissão de TV, os discos, as rádios começam a tocar um pouco mais os sambas vão ficando um pouco mais conhecidos. Acredito eu que os compositores lá dos anos 50, 60 vão falar isso. Não, os meus sambas eram muito bons também, mas não tocavam em lugar nenhum, então acabou se perdendo na história. Pode ser por aí, mas o fato é que acho que o primeiro clássico mesmo do Carnaval de São Paulo já vem em 77 com o Narainã, já na Avenida Tiradentes. Era de manhã, Narainã, ali chegou, do Enem cantar, nossa sinfonia, patati, paqui. E tem uma coisa muito legal nesse sentido, que é o seguinte: quando você sai da São João para Tiradentes, a primeira coisa que fica assim, para quem não conhece São Paulo, geograficamente elas não estão muito distantes, mas o que muda na dinâmica do desfile é que o desfile ele fica muito mais largo. A Avenida Tiradentes é uma passarela muito mais larga do que a passarela da Avenida São João. Isso, por um lado, é meio que um desespero para quem está na harmonia, né, porque você tem mais dificuldade para ocupar o espaço da pista, principalmente para as escolas menores, mas ao mesmo tempo tem uma coisa interessante que é: você tem mais ou menos o mesmo número de componentes num espaço mais largo, você tem um espaçamento um pouco maior entre um componente e outro. Então você tem uma liberdade maior para o componente dançar. Lembrando que quando eu falo componente, não é esse componente que a gente vê hoje nas escolas de samba, é um componente mais que samba mais, um componente que se diverte mais, não tem muita coreografia. Então, esse componente ele fica mais solto na pista, ele se diverte mais, e ele se divertindo mais, ele diverte mais o público também. É aí que você começa a ver as escolas de São Paulo pulando, aquelas imagens lindas que você tem na Tiradentes, né, das escolas pulando, fazendo zigue-zague, né, indo de um lado para o outro, não tem aquela coisa da marcação da fila, da coluna ali. Então o componente fica solto, e acho que isso acaba contagiando um pouco também o público. E ao mesmo tempo, você tem ainda uma limitação financeira muito grande, você não tem dinheiro para fazer super carros alegóricos, e também não tem espaço para fazer, assim, você tem até espaço para fazer o carro alegórico andar na pista, mas você não tem espaço para fazer ele chegar até lá, né? É uma rua, é o centro de São Paulo. Quem anda pelo centro de São Paulo sabe bem como é que funciona. Então, os desfiles eles são basicamente um cortejo de pessoas intercalado ali pelo que hoje seria um tripé ou um quadripé. Se você olhar esses desfiles com o olhar de hoje, você vai dizer que é um desfile não de carros alegóricos, mas de tripés ou quadripés. E fica muito bonito, porque você tem breves intervenções alegóricas num espaço que é ocupado basicamente pelos desfilantes, com fantasias leves e com espaço muito livre para brincar o carnaval. O desfile era mais ou menos assim, e tenho uma opinião, tenho a impressão de que isso contagiava bastante o público. E era uma festa, né? Porque você tinha o desfile da escola de samba, e depois você tinha a apoteose, que era antes mesmo da apuração. Voltava todo mundo para a avenida e ia desfilar de novo. Sem compromisso com julgamento, sem compromisso com nada, fazia uma baita de uma festa no centro de São Paulo. Eram outros tempos, obviamente. Mas acho que o ponto principal é esse. A pista é mais larga, os desfiles estão se tornando mais populares, e o componente consegue desfilar melhor, consegue se animar mais, e acho que conseguiu animar mais também o público numa passarela mais bonita, mais larga, enfim. As escolas nos anos da Tiradentes, elas demoram bastante, elas levam ali pelo menos 5 ou 6 anos até conseguirem evoluir de uma forma que fique aceitável, digamos assim, porque elas demoram para achar um jeito de evoluir, aí elas encontram o zigue-zague para conseguir ocupar
ocupar a pista da Tiradentes, porque é uma avenida muito larga, é uma passarela muito larga, não, é até desproporcional, digamos assim. É um carnaval muito diferente. Se você pega o desfile de 88, por exemplo, já é reta final da Tiradentes, você compara com qualquer ano do R&B, por exemplo, principalmente os mais recentes, você não diz que é o mesmo carnaval, são desfiles completamente distintos em proposta, em originalidade, em toda concepção de desfile de escola de samba, são completamente diferentes. Foi no cativeiro, houve festa no terreiro, como igual não haverá. Foi no cativeiro, houve festa no... Em 1977, histórico, porque foi o último ano do tetracampeonato do Camisa, o primeiro ano na Avenida Tiradentes, mas também o primeiro ano com uma mulher como intérprete oficial de uma escola de samba. A Acadêmicos do Tatuapé acabou inovando, contratando a Ivonete para puxar o seu samba. A Ivonete tem o seu lugar na história, mas o nome que acabou se destacando foi o de Eliana de Lima, quando 3 anos depois, em 1980, pela Príncipe Negro, com 19 anos, estreou na Avenida. A Eliana tem uma história imensa no Carnaval de São Paulo, e nessa reportagem da TV Globo de 2018, ela contou como que foi o início da sua carreira. Eu era novinha, tinha 17 para 18 anos, e fui conhecer a quadra da Cabeções de Vila Prudente. Chegando na Cabeções da Vila Prudente, vi uma moça cantando com a bateria. E fiquei encantada de ver aquilo. Aí tomei coragem, na semana seguinte apareci lá na quadra. Pô, você deixa eu cantar um samba? Passei um pouquinho pela Nenê, pela Rosas de Ouro. E aí, quando foi em 84, me convidaram para defender o samba enredo na Peruche de novo. A Eliana de Lima, ela tem uma história. Se você pegar o Dai falou dos clássicos do Carnaval de São Paulo, se você pegar, acho que talvez um dos 3 maiores clássicos do Carnaval de São Paulo, foi eternizado na voz dela, que é a Babalutim. Babalutim ficou marcado e ela constrói uma carreira muito de sucesso, de resistência, assim, digamos assim, e de pioneirismo. Porque surge a Tia Ivonete no Tatuapé, depois a Bernadette também no Peruche, só que ficou a marca de Eliana, porque Eliana, ela quebrou barreiras, ela cantou grávida já na Avenida, então ela tem várias histórias que dão um pioneirismo para ela, que dão um marco de única, assim, de referência na questão intérprete feminina. Eu acho o seguinte, até pela configuração do Carnaval de São Paulo, eu acho que a Eliana de Lima, ela é até mais do que a primeira mulher a fazer sucesso como intérprete de samba enredo. Eu acho que ela é, se não a primeira, uma das primeiras pessoas no Carnaval de São Paulo a se consolidar como intérprete de escola de samba. Se eu não estiver sendo muito injusto com ninguém, eu acho que o único que veio antes dela, que conseguiu se firmar com sucesso também, foi o Armando da Mangueira, que já desde 69 cantava na Nenê de Vila Matilde. A Eliana, ela foi uma das primeiras, ela foi a primeira a conseguir sair do carnaval para os outros gêneros, porque você tinha muito caminho contrário, né? Estava até vendo aqui, o Vai-Vai chegou a ter o Almir Neto como puxador em alguns desfiles, então isso era comum, você pega algum cantor famoso do samba, do pagode, para cantar o samba na avenida. Ela foi a primeira que conseguiu fazer o caminho inverso, nascer no carnaval e se projetar para fora do carnaval. E dos intérpretes que vieram a fazer sucesso depois, tirando, repito, Armando da Mangueira, ela foi a primeira, porque o Royce veio um pouco depois, já na Águia de Ouro, depois na Rodas de Ouro. O Aguinaldo Amaral veio já também no final, em 89. A força da voz dela era tão impressionante que ela conseguiu fazer as pessoas, no meio daquele cortejo ali de milhares de pessoas, de cor, de fantasia, de carro alegórico, parar para olhar e falar assim, ó, aquela pessoa ali que está comandando isso tudo com a voz e se projetar. É um espetáculo, né? As interpretações dela, a voz dela, o ritmo que ela dava para o samba é uma coisa incomparável. Foi, sem dúvida alguma, uma das maiores intérpretes do Carnaval de São Paulo e do Brasil, não entre as mulheres, entre os intérpretes mesmo, contando todo mundo. Pouca gente cantou melhor e mais do que Eliana de Lima. O Bruno Malta falou sobre o Babalutim, que foi muito bem interpretado pela Eliana de Lima, pela Leandro de Itaquera, mas a década de 80 é marcada por bons sambas, talvez os melhores aí da história do Carnaval de São Paulo, né, Dai? Foi sensacional, né? Até porque naquele momento, ali, naquele período, as escolas de samba de São Paulo, elas ainda tinham uma formação, porque, assim, em 82, o Império Serrano cantou
no Rio de Janeiro, o Bumbum Paticumbum pro Gurundum, que dizia Super Escolas de Samba S.A., escondendo gente bamba, que covardia. E em São Paulo você ainda não tinha esse processo. Em São Paulo, até se você tiver curiosidade de ir nos acervos dos jornais e tal, da época, matéria de televisão e tal, você vai ver muita gente falando, até as pessoas que eventualmente vinham do Rio para assistir os desfiles em São Paulo, falar o Carnaval de São Paulo é legal porque ele ainda não se modernizou da forma como o Rio se modernizou, enfim, toda modernização gera esse tipo de debate, se é legal, se é evolução, se está andando para trás, enfim. Em São Paulo você não tinha isso ainda. Então os sambas, eles eram, os enredos, em primeiro lugar, eles eram enredos absolutamente identificados com a história do samba, com a história do carnaval. Era muito enredo negro, muito enredo de temáticas de religiões afro-brasileiras, muito enredo de história do Brasil, e isso favorece os sambas. A característica do samba dos anos 80, tanto no Rio quanto aqui em São Paulo, além de ser um samba mais cadenciado, era um samba um pouco mais curto em tamanho de letra mesmo. Então você tinha uma precisão maior na letra, você passava a mensagem com um pouco mais de facilidade, o refrão pegava mais fácil, você tinha aquela estratégia do o bastante, muito o nos sambas para dar uma sacudida. E de fato foi o período em que os sambas tiveram talvez o seu auge em termos de qualidade em São Paulo, não só entre as escolas grandes, falamos aí do Narainã de 77, do Orum Aie de 82, do Água Cristalina da Peruche em 85, do Samba da Nenê, que foi lá de 85, que é o Cacique Rodou a Baiana, mas nas escolas pequenas também. Então citei um Samba da Cabeções, da Vila Prudente, em 81, o Malta falou aí do Babalotim, que era o samba de uma escola estreante no grupo especial, que era o da Leandro de Itaquera, e tem também o Samba da Colorado, de 88, que é uma obra-prima, que é o Catopés do Milho Verde, outro de autoria do Dom Marcos também, para mim, o maior compositor da história do Carnaval paulistano. Então, de fato, os sambas ganharam as rádios, sacudiam a avenida e foram o auge do Carnaval de São Paulo em termos de samba enredo, muito por conta dessa questão do enredo. Eram enredos absolutamente africanos, numa época em que ainda não se tinha tanto essa preocupação em agradar o cara da classe média, em agradar o cara da classe alta, em agradar o cara que está em casa vendo televisão. Tinha preocupação em fazer o negócio ali para a escola, para o público que estava na Tiradentes, e meio que parava por aí. Depois o pessoal foi tentando mudar um pouquinho para agradar o pessoal que não era do samba, mas que tinha um interesse sazonal ali no desfile das escolas de samba. Para mim, os três melhores são os três da década de 80. São o do Yorubá, o Reino de Oió, da Cabeções de Vila Prudente em 88, o Catopés da Colorado do Brasil em 88 e o Babalotim da Leandro de Itaquera em 89. Sambas dos anos 80 e três sambas de escolas pequenas, estreantes ou quase isso no grupo de elite. Você concorda, Malta? Concordo com o Dai, e assim, o que o Dai tava falando aqui de reportagem e tal, tem uma fala que é muito emblemática, que é a Alice Brandão, que ela fala numa entrevista, que ela disse assim, uma coisa que eu gosto na Tiradentes é porque eu me sinto no Carnaval do Rio dos anos de outros tempos. E é uma coisa que inimaginável hoje, porque na visão dela, o Carnaval de São Paulo ele tinha um brilho do povo, do desfilante, que já não via mais no Rio de Janeiro. Além desses sambas que o Dai citou, que são excelentes, dá para citar outros grandes sambas. O samba do Rosas de Ouro sobre o Largo São Francisco é muito bom, de 84. O samba do Camisa Verde e Branco sobre a Noite Paulistana, que é o Boa Noite São Paulo, é muito bom, 1988. Tem o samba da Nenê, de 85, que o Dai citou, que é muito bom também. São vários. O samba da Mocidade Alegre, de 80, Baixada de Soimbamba, é muito bom. Outro belíssimo samba. Samba do Peruche, de 89. São grandes sambas. É uma década muito rica em samba enredo. É a melhor década, em termos de qualidade musical, que o Carnaval de São Paulo proporcionou para nós. E cada escola tinha uma identidade. Você via o Rosas de Ouro falando no Maceió de São Paulo e criou uma identidade, uma identificação do Rosas com a cidade, o Vai-Vai, o Peruche. Cada escola tinha um perfil bem claro de enredos, e que isso ia facilitando até o trabalho do compositor. O compositor já sabia como tinha que compor, qual perfil de obra ia para aquela escola, qual era o estilo que aquela escola ia gostar de cantar. E eu acho que isso colaborava bastante para o nível da safra ser muito bom. E só para também não esquecer do samba de 88, você falou do samba de 88 do Camisa, tem o samba de 88 do Vai-Vai também, que é um dos mais famosos da história da escola, sobre o Jorge Amado, também é um grande samba. Maria, o seu nome brilha, honra-me a magia, e o rei só pra perdoar.
E depois do Carnaval de 86, a UESP, que organizava o Carnaval junto com a Prefeitura de São Paulo, acabou tendo racha, tornando possível a criação da Liga Independente das Escolas de Samba, que a gente conhece até hoje. Como é que foi essa briga? Como é que foi esse racha? Na verdade, antes só da gente passar para esse assunto, eu queria só fazer um registro de uma coisa que eu acho sensacional que as escolas de samba de São Paulo faziam na época, que eu acho que ajudou muito a popularizar as escolas de samba de São Paulo e que eu acho que hoje a gente tem toda a condição de fazer e por algum motivo ninguém mais faz. Que é o seguinte, as escolas indo até o interior de São Paulo para desfilar. Isso era uma coisa que as escolas faziam para buscar, porque, por exemplo, você desfilava no sábado ou no domingo aqui em São Paulo, e na segunda-feira você pegava a escola inteira, os componentes inteiros. No Camisa Verde, por exemplo, era todo mundo mesmo. Botava todo mundo dentro de vários ônibus e ia se apresentar em cidades do interior de São Paulo para levar as escolas de samba de São Paulo para o interior. Eu acho que isso ajudou demais as escolas a se popularizarem, primeiro aqui no estado de São Paulo, depois um processo que ficou mais fácil por causa dos meios de comunicação. Eu queria aproveitar esse momento que a gente está falando aqui do Carnaval Antigo para trazer essa proposta, essa discussão para as escolas de hoje em dia. Acho que é uma coisa que vale a pena muito investir. O cara que mora lá, sei lá eu, numa cidade a 200, 300 quilômetros de São Paulo, que nunca vai poder vir aqui ao AMB, ou vai demorar muito a conseguir vir para o AMB, levar uma escola de samba lá até ele, porque aí você consegue, hoje em dia a gente chama de fortalecimento de marca, né? Você consegue fortalecer a marca da sua escola, era uma coisa que se fazia muito antigamente e que hoje acabou se perdendo. Quanto ao racha, é o seguinte, essa história é muito boa, eu acho sensacional, porque ela é muito, muito emblemática do ponto de vista do que é esse meio de escola de samba, né, que é um meio de alegria e tal, mas o pessoal vai pro pau mesmo. A cidade de São Paulo, no Carnaval de 86, tinha um problema muito grande, que faltava assim 15, 20 dias para começar o desfile de escola de samba, e ninguém sabia se ia ter desfile de escola de samba, porque você tinha ali uma transição de prefeitura, naquela eleição de 85, famosa, que o Jânio Quadros ganha do Fernando Henrique Cardoso, e assim, ninguém lembrou de organizar o carnaval. Existia a União das Escolas de Samba Paulistana, mas quem era responsável pela logística do desfile, né, a passarela, os jurados e tudo mais, era a Prefeitura de São Paulo. E nessa de trocar a prefeitura, o negócio ficou meio bagunçado lá e tal. Faltando 15, 20 dias, a Paulistur, que era o equivalente a Rio Tour, aqui em São Paulo, que era responsável por essa área, que, aliás, era presidida pelo hoje governador João Dória, ela começou a tomar conta da organização. E ela passou para o maestro Júlio Medalha a responsabilidade de selecionar os jurados. E o Medalha foi atrás das pessoas que ele conhecia. O Medalha era um maestro muito famoso, muito conhecido, uma autoridade musical muito grande, pelo seu trabalho com música clássica, enfim. Tinha vários contatos, conhecia muita gente e resolveu chamar as pessoas que ele conhecia ali para julgar o carnaval nos 10 quesitos. Então, por exemplo, ele chamou o Cacá Rossetti, que é ator, para julgar enredo, chamou o Ronaldo Esper para julgar fantasia e montou o júri lá em 15 dias, foi o que deu para fazer. Só que na época não tinha esse negócio assim de regulamento. Imagina, faltando 15 dias para o carnaval, os caras não sabiam quem era o jurado. Então não tinha esse negócio de nota mínima, nota máxima, critério de julgamento, manual do jogador, esquece tudo isso aí, não tinha nada disso. E aí botaram os caras lá para julgar. E o maestro Júlio Medalha ficou para julgar a melodia, ele se escalou para julgar a melodia. E ele teve uma ideia assim sensacional. Veja se não é um espetáculo. Ele falou assim, bom, vai passar a primeira escola agora. Se eu der 10 para essa escola, eu não vou poder dar uma nota maior para uma escola que vai vir depois com um samba mais bonito. Não vai dar certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma nota 5 para essa primeira escola e eu vou dar as outras notas das outras escolas baseadas nessa nota. Então, eu vou dar 5 para a primeira, se vier a segunda pior do que essa, eu dou 4. Se vier um pouquinho melhor, eu dou 6. E assim foi. Pois bem, chega lá no dia da apuração, no ginásio do Pacaembu, o pessoal vai abrir os envelopes dos jurados. Já começou meio esquisito quando um cara deu uma nota fracionada, que na época não existia ainda. Mas beleza. Foi lá o Tobias, o filho do Inocêncio Tobias, o Carlos Alberto foi lá, gritou, berrou e tal, e conseguiu sair com 10. Aí foram abrir as notas do Júlio Medalha. Aí veio escola tal, 5, escola tal, 3, escola tal... Aí virou uma confusão danada, a apuração não terminou, o pessoal começou a brigar, uma confusão danada, polícia chegando, intervenção e tal. Não terminou a apuração, não conseguiram terminar a apuração, porque as notas do maestro Júlio Medalha causaram um certo alvoroço ali. Por exemplo, ele deu uma nota 5 para o Camisa Verde e Branco, do Carlos Alberto Tobias, o que, para quem conheceu o Carlos Alberto Tobias, dizem que isso era praticamente uma sentença de morte. E na época era engraçado porque você tinha acesso aos jurados, assim, jornais tinham acesso, tá? Então entrevistaram o Medalha no outro dia, ele tentou explicar o que ele conseguiu fazer, aí ficou pior ainda, botaram ele no rádio para conversar com os representantes das escolas, foi um espetáculo.
No dia seguinte, os caras conseguiram terminar a apuração no quartel da PM, chegaram a cogitar 10 campeãs, não acaba a apuração, é todo mundo campeão e tal, mas não aconteceu. Desse fato, desse episódio, saiu uma história divertida, curiosa, mas saiu a Liga das Escolas de Samba. Entenderam que não dava mais para deixar a organização do carnaval na mão da prefeitura, e aí surge a Liga das Escolas de Samba já para o carnaval de 87. Não foi uma ruptura tão simples, a gente que não queria e tal, essas coisas sempre acontecem, mas nasceu dali a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, que começa a organizar o carnaval já no desfile de 87. 86 ainda é o desfile da União das Escolas de Samba Paulistanas, 87 o primeiro desfile organizado pela Liga, ainda na passarela da Tiradentes. A Nenê é a única escola que fica na UESP, no racha. Tem o racha, e todo mundo vai para a Liga, e a Nenê fica. Porque a Nenê tinha sido campeã em 85, e em 86 ela se julga bem julgada, digamos assim, e aí ela não prefere continuar na UESP. Ela acha que 2 entidades era bobagem. Se Nenê fala, não, tem necessidade de ter duas entidades, ele até dá uma declaração bem nessa linha para a Folha de São Paulo, perto do Carnaval de 87, e ela permanece na UESP. Depois, um pouquinho mais à frente, que ela vai para a Liga, que aí não tinha mais condição mesmo. A gente falou muito desse intercâmbio que tinha de São Paulo com o Rio de Janeiro, mas ali teve um intercâmbio muito maior, acho que o maior que teve foi a Nenê de Vila Matilde desfilando na Sapucaí, né, Malta? Campeã do Carnaval de São Paulo, pegou a Dutra e foi para o Rio de Janeiro. Como é que foi isso? É algo inimaginável hoje, né? A Nenê não levou alegoria, só desfila mesmo com as fantasias e leva só os seus componentes. Ela leva, acho que 2 ou 3 casais de mestre e porta-bandeira, um grupo pequeno de bateria, faz uma apresentação no Desfile das Campeãs. E aí ela faz até uma boa apresentação, assim, é bem recepcionada pelo público da Sapucaí. Tem um vídeo no YouTube que mostra bem o esquenta, assim, da Nenê na Sapucaí, é bem interessante. E é uma apresentação bem emblemática, porque eu acho que meio que abriu os olhos também do carnaval dos sambistas do Rio de Janeiro, que já gostavam, assim, do Carnaval de São Paulo, mas aí começa a vir os artistas pra cá. O Jamelão vem nos anos seguintes, vem Joãozinho 30, vem Laíla, e aí começa um intercâmbio de artistas mesmo. Começa a abrir mais a questão, bom, a gente pode trazer um carnavalesco de lá, podemos trazer um cantor de lá, e aí começa a mesma troca de experiência entre as duas cidades. Isso que eu ia perguntar para o Foi nesse momento, a Nenê na Sapucaí, que o Carnaval do Rio olhou para São Paulo também? Eu acho que sim, você tinha já, o pessoal que até tem histórias assim que a gente ouve, né, e que até que prove o contrário é verdade, né, por exemplo, que o Vinícius de Moraes uma vez veio aqui para São Paulo, ele tinha aquela história de túmulo do samba, e disse que quando ele viu a bateria da Nenê de Vila Matilde, ele falou, não, esquece esse negócio de túmulo aí, uma escolinha michuruca dessa aí, com uma bateria espetacular. Então acho que assim, quem era do samba e tal, meio que já conhecia, já tinha uma certa noção do que se fazia aqui em São Paulo. Mas é claro que a partir do momento em que você... Acho até que o fato de você levar uma escola de samba de São Paulo para o Rio já é um sinal de que você sabia o que tinha por aqui, mesmo que seja para se apresentar no desfile das campeãs. Mas é claro que essa foi uma publicidade muito grande para o Carnaval de São Paulo, numa época em que os desfiles eram transmitidos apenas ou por emissoras daqui de São Paulo, né, a TV Gazeta e a TV Cultura, ou pela Globo só aqui para o estado de São Paulo. Então foi uma publicidade espetacular e que se converteu em interesse e se converteu em dinheiro. Acho que ao mesmo tempo tem essa questão de você criar uma liga independente das escolas de samba, isso você consegue gerir melhor os seus recursos, você consegue se planejar um pouco melhor, as escolas começam a ter um pouco mais de dinheiro, você começa a vender direito de transmissão, você começa a ter o CD que gera lá um dinheiro, enfim. Acho que isso, tudo isso somado acabou contribuindo para o pessoal do Rio de Janeiro vir trabalhar aqui em São Paulo, que é uma coisa que a gente vai discutir muito ao longo dos próximos episódios, aí já nos anos de Sambódromo do AMB. Então, acho que tudo isso contribuiu. Acho que o legado da Tiradentes ao longo desses 14 anos de desfile lá é muito esse, assim. Os desfiles ficaram maiores, ficaram melhores, com mais escolas e chegaram ao Brasil inteiro. As pessoas começaram a conhecer mais o que é um camisa verde e branco, o que é um vai-vai, o que é uma Nenê de Vila Matilde, a ponto de você ter torcedores. Né? A Beth Carvalho vira torcedora do vai-vai, a Dona Zica vira torcedora do camisa verde e branco, que também deu uma confusão dos diabos numa apuração aí, que ela deu 10 só pro camisa, dizendo que ela estava dormindo na cabine nas outras escolas, enfim,
acho que o samba, as escolas de samba de São Paulo começaram a ficar mais conhecidas, como o samba de São Paulo já era, com Demônios da Garoa, com Paulo Vanzolini, enfim, com tantos sambistas que fizeram história. Era isso que eu ia te perguntar mesmo. A Peruche chegou a ter Joãozinho 30 e Laíla, mas perderam para a camisa verde e branco por causa da Dona Zica. Como é que é essa história? Essa é mais uma das grandes histórias que a gente tem no Carnaval de São Paulo. Aliás, eu falei agora há pouco da história do Júlio Medalha, estou até aqui aberto com o texto do nosso amigo Rômulo Tese, no setor 1, onde ele conta essa história. O Júlio Medalha ficou bravo ainda, ele falou, fiquei 2 semanas com a polícia na porta da minha casa, você vai lá para julgar, mas acaba sendo julgado. Ele achou que o pessoal exagerou um pouco na reação, só perdeu 5 para uma escola, 3 para outra, 4 para outra, e achou que o pessoal tinha que levar mais na boa. Mas enfim, em 89 a Peruche veio com o Jamelão, veio com o Joãozinho 30, com o Laíla, enfim, com um super time, fez um belíssimo desfile naquele que também é um dos sambas mais famosos da Unidos do Peruche. A Peruche tem uma identidade de enredos africanos muito grande, né? Até hoje. A Peruche é muito conhecida por isso e fez esse desfile Os 7 Tronos dos Divinos Orixás, que foi considerado por todo mundo o melhor desfile do Carnaval, enfim. E quando chegou lá na hora da apuração, o Camisa foi campeão, dentre outras coisas, por conta de uma nota 10 da Dona Zica, que foi convidada para julgar o Carnaval, sendo que ela só deu 10 para o Camisa Verde e Branco. E a Dona Zica nunca escondeu de ninguém o seu apreço pelo Camisa Verde e Branco aqui em São Paulo. Então ela era torcedora do Camisa, e na época era engraçado, porque os repórteres de televisão, de rádio, enfim, eles tinham acesso à cabine do jurado. A Dona Zica deu entrevista durante o dia, durante a noite dos desfiles e tal. E dizem as más línguas, diz o pessoal que estava lá, que certas escolas passaram em frente à cabine e viram que ela estava dormindo no meio dos desfiles. E, enfim, fato é que o Camisa foi campeão, enredo quem gasta tudo num dia, no outro assovia. A Peruche ficou assoviando, não ganhou o Carnaval, aliás, não ganhou o Carnaval nunca mais, já estava num jejum grande naquela época e não voltou a ganhar. E o Camisa foi campeão naquele que seria o seu último título sozinha, não é isso? Porque em 90 ela já divide com a Rosas de Ouro, estou errado? Isso mesmo. É isso. Então 90, 91 ela divide com a Rosas de Ouro, 93 ela divide com o Vai Vai, 89 é o último título dela sozinha, soberana no Carnaval de São Paulo. Por causa da Dona Zica, né? E Brazão e Dai, tem uma... assim, naquela época, naquele final de anos 80, assim, tem... Dai falou do Júlio Medalha, tem uma matéria muito boa no acervo da Folha que o título é excelente. De jurado de carnaval a jurado de morte. É muito bom o título. É isso. Acho que diz muito sobre o que era o carnaval naquele período. E assim, sobre 89, a lista dos jurados foi feita pelo Carlos Alberto Tobias. Ele escolhe 20 dos 30 jurados. Aí depois o Camisa é campeão e a confusão tá instalada, porque ele escolheu 20 dos 30 jurados. Trouxe uma galera do Rio de Janeiro, uma galera que tinha desfilado no Camisa, no Barra Funda, Estação Primeira de 87, inclusive a Dona Zica. Tem uma declaração do Basílio naquele carnaval que ele fala assim, mas deram poder pra ele escolheu a lista. Vai reclamar o quê? Agora acabou. Não, e a gente falou aqui da confusão de 86, que é a mais famosa, mas o couro comia mesmo, assim, quase todos os anos, né? O pessoal esse pessoal da velha guarda, assim, eles eram mais... Então, quando a nota baixa vinha, o couro comia mesmo. Eu estou aqui com o resultado aberto. O Camisa ganhou com 9 pontos de vantagem para Peruche, de 292 a 283, e fez 22 pontos a mais do que o Vai Vai, que ficou em quarto lugar com 270. Foi assim, segundo os jurados, pelo menos, o Camisa sobrou absolutamente naquele carnaval de 89. De 86 até 94 tem confusão todo ano na apuração. Não tem uma apuração que não tem confusão. E só para fechar, esse carnaval de 89 é um carnaval histórico também, não só por causa dessa confusão, por causa do Babalotim, a Leandra estreando no grupo especial com um dos maiores sambas da história do carnaval paulistano, e porque é o desfile de estreia da Gaviões da Fiel. Vamos falar muito de Gaviões da Fiel nos episódios sobre o AMB em si, mas a Gaviões era um bloco até 88, ganhou 13 dos 14 desfiles como bloco, é convidada pela Liga das Escolas de Samba para entrar já no grupo 1, que seria o equivalente ao grupo de acesso. Gaviões vice-campeã do grupo de acesso já no primeiro ano, em 89, em 90 estrearia como escola do grupo especial, seria rebaixada, mas faria já em 90 a sua estreia entre as grandes escolas de São Paulo, com 1 ano de escola de samba, porque recebeu essa benéfica, essa graça de estrear já no segundo grupo. A Gaviões estreou aí, a primeira escola ligada à torcida organizada estreou em 1990. E o novo, assim, sempre traz esse tipo de preocupação, né? Assim, vai acabar com tudo, que agora o pessoal só vai querer ser Gaviões, vai acabar com as outras escolas, vai misturar
futebol e samba, sempre tem essas discussões, né? Mas assim, a história a Gaviões ela nasce de uma ala do Vai-Vai. Então assim, você já tinha ali um corpo de... Acho que a grande diferença do Carnaval de São Paulo para o Carnaval do Rio é que o Carnaval de São Paulo, as escolas daquelas nascem em alguns vácuos né, de alguns espaços que surgem ali. No Rio, o Carnaval se consolidou nas comunidades. Em cada comunidade você tinha uma escola ali e estava feito o Carnaval. Em São Paulo foi se abrindo assim alguns espaços para as escolas surgirem de diferentes formas. E acho que essas escolas de torcidas organizadas elas surgiram muito assim. O pessoal gostava de fazer uma batucada lá depois do jogo, ou na sede e tal, e viu que dava para fazer daquilo ali uma coisa um pouco mais séria. Para a Liga tinha um interesse de você ter uma popularidade, de você ter uma maior torcida da cidade diretamente envolvida com uma agremiação específica, né? E acho que foi meio por aí. O tombo da Gaviões no primeiro ano ele é meio surpreendente para a escola. Uma vez eu vi uma entrevista do Ernesto Teixeira, em que ele falava que depois desse episódio o pessoal queria acabar com a escola de samba. Não, isso aí não vai dar certo, nós vamos tomar muita porrada, não vale a pena. Aí o Ernesto falou assim, não, se nós queremos acabar, vamos ser campeões primeiro. Aí a gente é campeão e para. Sair assim pelas portas dos fundos de jeito nenhum. No outro ano a Gaviões já estava de volta no grupo especial. Então, foi esse Carnaval de 90, ele é emblemático por conta disso, mas ele é emblemático também por um outro motivo, porque a Gaviões foi rebaixada 2 pontos atrás da Nenê. A Nenê teve um Carnaval de 90 muito conturbado internamente e quase desceu já em 90 para o grupo de acesso. Então, nessa de ocupar alguns vácuos, a gente começa a perceber ali que algumas escolas algumas escolas tradicionais estão começando a patinar mais fortemente. Você tem aí a Leandro de Itaquera nascendo muito bem, já conquista aí um 4º lugar nesse desfile de 90, Barroca em 5º, e Mocidade Alegre e Nenê, que eram escolas absolutamente tradicionais, nesse carnaval já quase desceram para o 2º grupo, uma realidade que nos anos seguintes chegaria forte para todas as escolas mais tradicionais, ou para quase todas as escolas mais tradicionais da cidade. Um vácuo que estava se abrindo e a torcida organizada poderia ocupar, que veio ocupar primeiro pela Gaviões, e depois vieram outras escolas, o grupo especial que chegou a ter 4 torcidas organizadas no mesmo ano. E também foi o primeiro ano de divisão de títulos, Rosas de Ouro e a tradicional a camisa verde e branca. Foi, porque assim, já tinha confusão para dar as notas, né, para ler as notas. Você imagina para você definir que uma escola que fez a mesma pontuação vai ficar na frente ou vai ficar atrás por causa de critério de desempate, né? Então, em São Paulo, historicamente, a decisão mais política sempre foi essa, né? Somou o mesmo número de pontos, as duas são campeãs e ponto final. Isso aconteceu pela primeira vez em 90, com camisa e rosas dividindo o título, algo que se repetiria depois no ano seguinte, a Peruche de novo batendo na trave, 293 pontos, um pontinho a menos que o camisa e a rosas, e aí nós tivemos esse primeiro caso de título dividido, que eu imagino que, acho que minha escola nunca tive assim, um título dividido, mas eu imagino que o componente não seja uma sensação tão legal, né? Tem aquela coisa meio anticlímax, mas que em São Paulo virou tão comum que eu acho que nos anos seguintes o pessoal levava numa boa, assim, o pessoal já estava até meio esperando que fosse ser campeão dividindo. Tanto que, quando ganhava uma escola só, o pessoal falava assim, esse ano não tem divisão, não, esse ano é só nosso. Era como se fosse, como diz o poeta, um plus a mais, entendeu? Eu acho que aqui foi uma coisa normal, que se consolidou como normal a partir desse Carnaval de 90, o último da Tiradentes. De 99 a 2001, a gente tem 3 títulos divididos. E aí, em 2002, o Gaviões ganha sozinho, e a primeira frase do Dentinho, então presidente do Gaviões, esse ano não tem empate, esse ano a gente ganha sozinho. É Gaviões ganhando sozinho, ganhando o Carnaval sozinho. É a primeira frase dele pós-apuração. E o que eu queria só comentar o que o Dai fala, que, por exemplo, o vácuo que o Gaviões ocupa, uma coisa que me chamou a atenção uma vez foi, por exemplo, porque que ia misturar e tal, e